O Brasil perdeu na sexta-feira passada o médico cirurgião cardíaco, pesquisador e cientista, professor Adib Jatene. Um dos homens mais brilhantes na atividade médica que o Brasil já teve e que servirá de exemplo e inspiração para todas as gerações vindouras dos que abraçarem o ofício de salvar vidas. Ex-ministro por 2 vezes e secretário de Saúde e outras tantas. Adib Jatene foi pioneiro na cirurgia cardíaca do Brasil e, por ironia do destino, morreu de um infarto agudo do miocárdio aos 85 anos. Filho de um seringueiro e de uma dona de casa, nascido em Chapuri, no Acre, cursou medicina na Universidade de São Paulo e era habilidoso no tratamento dos corações, além de um grande pesquisador na área cardiológica. Foi ele um dos pioneiros no Brasil a fazer uma cirurgia de ponte de safena. E o seu trabalho em cirurgia cardíaca em crianças foi tão precursor que o seu nome batizou uma técnica cirúrgica mundialmente conhecida. Em toda a sua vida de trabalho, chegou a realizar mais de 20.000 cirurgias. Quando foi professor em Uberaba, em Minas Gerais, que foi a primeira cidade para onde seus pais se mudaram, quando saíram do Acre, antes de irem para São Paulo, o professor Adib Jatene lecionou a disciplina de anatomia topográfica na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro. E lá construiu seu primeiro modelo de coração-pulmão artificial. Aliás, ele era também um engenhoso artífice em materiais e equipamentos que pudessem auxiliar o tratamento cardíaco. Quem o conheceu sabia que estava diante de um humanista. Gostava de ser chamado de professor, como era com maestria. Mas além de ensinar técnicas cirúrgicas, o doutor Adib Jatene nos ensinava a ser gente. Certa vez, ele disse numa entrevista que o país deveria, sim, olhar para a produtividade. Mas muito mais importante do que isso, era olharmos para as pessoas e fazer algo de bom para elas. Enquanto gestor público, na função de ministro do então presidente Fernando Henrique Cardoso, o doutor Adib Jatene foi o pai da CPMF, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira. O imposto que levou mais recursos para a saúde. Angustiado que estava na pasta, quando se deparou com a escassez de recursos, e os senhores senadores e as senhoras senadoras, falando como médico, que no momento aqui estou no Senado, exercendo o mandato de senador da República, digo com propriedade que essa é uma das nossas principais bandeiras de luta, anos a fio, na política brasileira. Conduzir mais recursos para a saúde pública. E ele, também, como pioneiro, percebeu essa necessidade. O doutor Adib me contou uma certa vez que quando era ministro da Saúde, se deparou com a escassez franciscana de recursos, que não conseguiria implementar o que trazia na cabeça no Ministério da Saúde. Ficou irrequieto, inconformado, até que concebeu modelo de captação de mais recursos para a pasta.
que viria a ser a CPMF. Procurou o então ministro Serra, que o ministro Serra tinha muito respeito pelo doutor Adib, e o ministro Serra haveria dito que, apesar de discordar da ideia, mas não mexeria nenhuma palha para prejudicar o seu trabalho e as suas pretensões. E ele veio para o Congresso Nacional, veio em busca do convencimento dos parlamentares e conseguiu. Se instalou a CPMF. Anos depois, ele fora do Ministério, quem assume o Ministério da Saúde foi o ministro Serra, José Serra, que dias depois de ter assumido o Ministério da Saúde, procurou o doutor Adib, reconhecendo a necessidade e o brilhantismo da sua ideia, da sua concepção do CPMF como fonte de recursos adicionais para a saúde pública. Isso demonstra a visão privilegiada que o doutor Adib tinha da saúde pública e do seu financiamento. Disse anteriormente que, por ironia do destino, o médico que dedicou sua vida a cuidar dos corações alheios morreu de um infarto agudo do miocárdio. O destino prega essas peças na vida dos grandes homens. Beethoven ficou surdo. Borges ficou cego ainda jovem. Adib Jatene não era músico nem escritor, mas era um gênio na arte de semear esperança. E o seu coração já não pertencia tão somente à sua anatomia, e sim a toda a vida humana. São essas palavras, senhor presidente, que eu faço, que eu profiro da tribuna do Senado Federal, para homenagear um dos grandes médicos brasileiros, que, com absoluta certeza, contribuiu no crescimento da medicina que hoje temos no Brasil. Contribuiu na formação de milhares e milhares de profissionais que foram seus alunos. Mas, sobretudo, trouxe esperança e vida para milhares de pacientes que passaram pelas suas mãos habilidosas e pelo seu cérebro privilegiado. Muito obrigado. Senador Paulo Davim, quero cumprimentá-lo. Ainda ontem também fiz um pronunciamento de homenagem e um requerimento de pesar pelo falecimento do Dr. Adib Jatene, que foi um homem extraordinário, um exemplo de humildade, conforme ainda tão belo artigo do Dr. Roberto Calil ontem na Folha registrou. E então solidarizo-me inteiramente com todas as suas palavras tão belas sobre o exemplo que nos deixou como ser humano, como médico, o Dr. Adib Jatene. Parabéns.